O soro é praticamente a sétima joia do infinito desse universo cinematográfico da Marvel. Eu sei que você aí entende a importância do soro do super soldado pra Marvel, né? Porque sem ele, o Steve Rogers continuaria sendo aquele garoto franzino com problemas respiratórios que a gente viu lá no início. Me dá uma chance. Só o fato de ter asma já reprova você. O bom coração não ia fazer dele um herói. É, meu povo, infelizmente o mundo é cruel. Acho que era até mais fácil ele se dar mal por isso. Mas enfim, existem outros, vários. E aqui eu vou listar nesse vídeo todos, ou pelo menos eu acho que todos os super soldados do CM que eu me lembro, assim. E tem gente, viu? Se tivesse a chance de receber o soro, aceitaria? Meu povo, aguenta, Matheus Barros sou eu. E é fato que o Steve é o super soldado mais conhecido. Só que ao longo dos anos, meu povo, várias tentativas de refazer e de conseguir fazer super soldados foram feitas sim. Essa questão de tentar ter o guerreiro perfeito, seja uma nação ou uma pessoa, foi nos lembrada aí fervorosamente em Falcão e o Soldado Invernal, não foi não? Na verdade, quem acompanha aí o universo cinematográfico da Marvel, como eu acompanho, sabe que essa experiência científica nunca foi esquecida. E não é só por governos não, pessoas também, vilões, tanto faz. Todo mundo queria um super soldado na vida. Pensa bem, meu povo, ter esse poder é algo muito bom. Antes das joias do infinito, eu acho que era a coisa mais overpower que tinha, não era não? Dentro desse universo. Existia a planta lá do Pantera Negra, mas ali eu acho que ele é um super soldado também, né? Mas eu não vou botar ele na lista não, vamos só deixar esse lembrete no ar. Pra quem não assiste aí Agents of S.H.I.E.L.D., eu vou só falar aqui pra vocês que a história completinha do soro foi contada lá, na 7ª temporada. Inclusive tem um link aqui em cima com o episódio 2 dessa 7ª temporada, que é onde explicam direitinho isso aí, que vocês podem clicar e dar uma olhada. Aliás, podem clicar em todos os links de Agents of S.H.I.E.L.D. que tem aqui, que eu garanto que eu fiz, além de ter feito com carinho, eu fiz bem feito, viu, meu povo? Porque eu detalhei essa última temporada, episódio por episódio, tá todos os vídeos aí, assistam que valem a pena. Quem não assistiu ainda a 7ª temporada, começa a assistir, assiste um episódio, assiste um vídeo, assiste um episódio, assiste um vídeo. Belezinha? Aí assim, a gente sabe que o primeiro Capitão América se passa em 1942, mas as tretas por esse tal soro começaram muito antes, meu povo. O Dr. Abraham Erskine não é alemão à toa, ele fazia o soro por lá e a Hydra já tava de olho nele. Tô de olho no senhor. Vocês lembram, né, que a Hydra era a divisão lá do Hitler que buscava coisas sobrenaturais, talvez artefatos ali. Sinal, na vida real, eles dizem que existia mesmo essa gana do Hitler por buscar superpoderes, buscar coisas, sei lá, extraterrestres e por aí vai. E o Führer anda procurando bugigangas no deserto. Enfim, meu povo, o fato é que o Erskine ficou trabalhando forçado para esses nazistas, até eles tiveram que sequestrar a família dele um tempo, depois mataram, o cara ficou lá fazendo trabalho escravo praticamente e só parou com tudo isso quando foi salvo pela agente Carter e sua equipe. É por isso que ele já começa Capitão América, o primeiro Vingador, lá com a galera, os americanos, né? Mas lógico que a Hydra, né, deu um jeito de, antes desse resgate acontecer, conseguir criar seu primeiro super soldado com vários efeitos colaterais. E ele era Johann Schmidt, o famoso Caveira Vermelha. Foi o maior sucesso dele. Enfim, vida que segue, o Dr. Erskine consegue dar vida ao seu real projeto, o verdadeiro projeto dele, aperfeiçoando o soro. E aí sim, com a pessoa certa, com alguém que ele achava que era bom por dentro, que ele confiava, por toda aquela questão do soro potencializar o que há dentro da pessoa também, finalmente nasce o super soldado Steve Rogers. O segundo super soldado e o mais cheio de fãs, que se incomoda até se você falar um palavrão. É perigoso isso, não faça na frente dele. Olha a língua. Mas certo, meu povo, depois disso, o Steve se firmou ali como símbolo, como herói, se provou, né, pra todo mundo dentro da guerra e formou o seu Comando Selvagem, que bem ou mal atuou bastante ali contra os nazistas, esmagando essa galera antes do Hulk esmaga. Esmague-os. Mas como a gente sabe, em uma dessas missões eles perdem um dos seus membros, James Barnes, o Buck, né? Como a gente sabe, não dava pro Buck ter sobrevivido àquela queda que ele levou, né? Só que antes de ter sofrido essa queda, meu povo, ele tinha sido refém da Hydra e ficou isolado.
dos outros prisioneiros. Por quê? Porque já estavam fazendo experiências com soros de super soldado e etc. nesse cara. A Hydra achou o corpo do cara, que na real nem era corpo, porque ainda estava vivo, conseguiu reanimar, conseguiu deixar o vilãozinho nojento chamado Dr. Arnim Zola muito feliz, porque ali ele tinha o seu primeiro super soldado, o Soldado Invernal, que era totalmente controlado pela Hydra. Eis que a Hydra foi com seu super soldado ali, tornando ele uma lenda de terror e assassinatos, mas logicamente o governo americano não desiste, né? Depois de perder o Steve Rogers, dado como morto, depois da luta com o Caveira Vermelha, eles queriam mais e mais. É sempre assim, né? O governo sempre caga essa história. Por volta ali dos anos 50, 1952, o governo fez um projeto clandestino, podemos dizer assim, só com pessoas negras para testar novas fórmulas, o soro do super soldado. E daí nasceu o poderoso Isaiah Bradley, que sim, sobreviveu no meio de tantos, mas por pura sorte do destino, porque ele foi ajudado ali por uma enfermeira que ficou com pena dele. Ele conseguiu se esconder, digamos assim, porque se ele tivesse ficado, com certeza teria sido morto por queima de arquivo. Não tá me dizendo que tinha um super soldado negro há décadas? Pensando aqui nos quadrinhos, né, meu povo, a gente sabe que o Isaiah até chegou a fazer umas missões como Capitão América, mas tudo na surdina, porque um projeto ilegal, cruel como foi esse, racista, eles não podiam expor assim. E a lógica também era que eles não queriam ter um Capitão América negro, né? Acha que não me matariam em um dia se você me revelasse? Enfim, pulando aqui para 1991, a gente tem uma missão do Soldado Invernal em que ele precisa roubar amostras do soro do super soldado que ainda existiam com o pai do Tony Stark. É aí que ele mata os pais dele, né? Com essas amostras em mãos, consegue se criar mais 5 super soldados, que não foram muito relevantes para a história como um todo, porque o Zemo teve a incrível ideia de matá-los antes de utilizá-los como armas. Já nos anos 2000, os experimentos continuaram, né? As tentativas não pararam, porque algumas pessoas do alto escalão do exército não queriam pensar na ideia de não ter mais um super soldado, dentre eles Thunderbolt Ross. Tentamos criar um soldado melhor. O general coordenava estudos sobre aperfeiçoamento humano, até que ele teve a ajuda de um brilhante gênio especializado em radiação gama chamado Bruce Banner. Aí já viu, né, meu povo? Acabou dando ruim. O Bruce acabou se tornando o Hulk, como a gente sabe. Aliás, pouca gente lembra que o Hulk é um super soldado, né? Tô sempre com raiva. Não à toa, o Ross pode em breve se tornar um Hulk vermelho dentro do CM, né? Já venho falando disso há algum tempo, tem até um link aí em cima, ó, que em Falcão e o Soldado Invernal, nos episódios eu acabo lembrando muito disso. O link que tá em cima é do último episódio que eu fiz o review, e eu acho que vocês têm que olhar porque vale muito a pena. Quem acabou de assistir, quem não acabou, só veja. Bom, o Bruce era um bom moço, né? Então ele viu que o que eles queriam ali era errado e passou boa parte da vida dele fugindo do exército para que não utilizassem o Hulk como uma arma. Na maluqueira sina dele ali de querer ter o Hulk pra si, o Ross acabou criando um outro super soldado, né? Do jeito que ele podia ali, com o que ele tinha, praticamente de forma experimental. Emil Blonsky foi escolhido para receber essa versão do soro. E o bicho ficou habilidoso mesmo, viu? Mesmo assim não foi o bastante para deter o Hulk, né? E como a gente já sabia, o Erskine avisava desde os anos 30, o soro potencializa se tiver algum mal dentro de você. E o Blonsky ficou paranoico, meu povo. Obrigou o Stearns a fazer outra experiência com ele, utilizando as amostras do sangue do Banner. E aí o cara virou o Abominável. Uma mistura aí de Capitão América com Hulk. É o fraco, menino. Mas sim, no meio disso tudo aí tem um parêntese que eu preciso fazer, porque uma garotinha sofreu um acidente com os pais e vocês estão lembrando dela como super soldado ou não? A minha família toda morreu num acidente de carro. Alguém fez experimentos terríveis em mim. Aí assim, não era realmente uma tentativa de fazer um super soldado, mas querendo ou não, o que temos hoje em dia dentro do CM sobre Jessica Jones é que ela sofreu uma experiência de aperfeiçoamento humano, seja para cura, seja para ser uma arma de ataque, não importa. Ela e a mãe ficaram super fortes por isso. Conhece o Capitão América? Agora, quem é uma tentativa real e clara de fazer um super soldado e quer ligar da Jessica é o Luke Cage. Foi mais ou menos nessa década
aí, ano 2000 mesmo, que eu acho que pegaram uns restos do programa racista que criou o Isaiah Bradley e o Luke foi usado como cobaia. Apesar dele ter se voluntariado como outros caras que estavam na prisão com ele, foi uma forma de usar os prisioneiros como cobaia, né? O cara foi boicotado, zoado por ser negro, tipo um monte de coisa desse tipo. Só que todo esse sofrimento acabou gerando um super soldado com um plus. Porque além de tudo que um super soldado tem, o Luke Cage tem a pele impenetrável, né, meu povo? Simplesmente o cabo é maciço. E já chegando no remoto ano de 2023, a gente descobre que um cientista louco, literalmente, conseguiu estabilizar o soro do super soldado. Wilfred Nagel é o nome desse cara. O problema é que não tinha quem confiasse nesse cara, principalmente depois do que rolou no planeta com o Thanos. Estava tudo muito caótico. Aí nesses momentos o capeta aparece. Mephisto. Quem confiou no cara foi quem? Lógico, os fora da lei, né? Bota aí Mercador do Poder e etc. Só que um grupo de terroristas roubou essas amostras do soro que tinham sido revitalizadas, né? Refeitas por esse cara. E eles são conhecidos como os apátridas, usaram em si mesmo, né? Liderados pela Karli Morgenthau. E temos aí mais 8 super soldados. Logicamente, a gente sabe que esse roubo ainda gerou mais um super soldado, né? John Walker. O Nigel foi morto pelo Zemo, os soros dele praticamente todos quebrados, mas sobrou um, aquele frasquinho que a gente sabia que tinha que sobrar para esse cara, né? John usou em si mesmo e ele, um militar traumatizado, pressionado a ser o novo Capitão América, insatisfeito com várias coisas na própria vida, já viu, né? Deu ruim. O Erskine já avisava, deu o que tinha que dar, virou um vilão que tem um potencial incrível pro futuro, que é o Agente Americano. É igual, só que preto. Vale lembrar que Tatiana Maslany pode ser também uma consequência desses soros dos super soldados. Dependendo de como vão levar a história da She-Hulk na série, ela seria sim uma consequência dos estudos do soro, da radiação gama no primo dela e dela fazendo uma transfusão de sangue, né? Vamos ver se na série vai ser isso mesmo. Vira o tanto de soldado, meu povo. Nossa parceria de hoje é com o pessoal do Camarão to Go, por isso tem camarão aqui, bastante. Gosto muito. Camarãozinho, tira um sonzinho e vem pra cá. Esse risotinho aqui tá bom, viu? Não vou mentir. Pega um risotinho de camarão, bota uma batata palhazinha por cima. Ó, cocãs. Texturas fazem diferença na sua boca. Essa é a dica do He-Man. Não sei se vocês estão comendo almoço ou janta. O meu é janta. Ó, queijinho. Então assim, se você pega esse quesito, quero comer camarão, não quero gastar muito, vai na Camarão to Go. Galera do grupo To Go sempre apoia a gente. Eles não tem só o Camarão to Go, tem o Pocket to Go, tem várias outras empresas dentro do grupo que estão sempre apoiando a gente, então eu preciso falar pra vocês. Sigam eles no Instagram, porque eu acho mais do que justo. Se uma empresa apoia a Cultura Geek, você tem que ir lá e apoiar ela. Pelo menos eu faço assim. Mas vai lá, dá like nesse vídeo, diz qual é o seu soldado preferido, seu soldado sem ser invernal. Apoia a gente também fazendo seus comentários, que além de eu gostar de discutir com vocês, debater, ainda ajuda o YouTube a dar aquele engajamento básico, né? Foi mais um vídeo pra conta. Vou-me embora comer meu camarão. Diz aí tudo. Qual será o próximo vídeo desse canal? Só sabe quem é inscrito, quem tá aí, ó.